Então, pessoal, doutor Antônio Nimaro, doutor Antônio ele é médico do Sistema Resgate, do GRAU, aqui da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Ele é coordenador médico do SAMU Regional de Assis, e ele é presidente do Departamento Pré-Hospitalar, Desastres, Catástrofes da Abramed, e ele é consultor, agora, né, consultor de regulação médica aqui da WeCare, nesse projeto que a gente vem revolucionando o mundo do APH móvel, principalmente, e do APH fixo, e o Dr. Antônio está conosco aqui nessa jornada. E eu estou tentando colocar a Marisa. Marisa, me perdoe se não der para eu conseguir, porque eu aceitei de todas as formas, e eu acho que se você puder, eu sei que é chato contribuir pelo chat, mas infelizmente a live ela tem um horário, né, é uma preocupação, e eu sei que não é problema seu, na verdade, deve ser alguma inconsistência da questão dos sistemas, né, mas vai mandando aí os convites que toda vez eu estou aceitando aqui, tá bom? É que nós estamos gravando, Cíntia, então se nós sairmos e entrarmos todos novamente, a gente acaba perdendo. Mas eu vou apresentar a Marisa Malvestio, todos conhecem, ela está aqui com a gente no chat, né? A Marisa, então, doutora Marisa Malvestio, a Marisa é enfermeira, ela é pós-doutoranda pela USP aqui em São Paulo, pela Escola de Enfermagem, tem MBA em Gestão em Saúde, e ela é membro da Comissão Nacional de Urgência do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, e professora universitária. Então, nós vamos começar aqui algumas perguntas, a gente levantou aqui algumas perguntas para começar inicialmente um debate. Então, Marisa está dando oi, obrigado Marisa, desculpa por alguma coisa, mas seu carinho é o que vale para nós aqui, a sua presença, ok? Então, eu vou começar a pergunta para o doutor Antônio. Antônio, recentemente, nós acompanhamos pela mídia o caso de uma senhora de 93 anos, se eu não me engano, numa cidade do Paraná, uma cidade de Paranaguá, que morreu após cair, né, de uma maca, bater a cabeça, sofreu um traumatismo crânioencefálico e acabou vindo a óbito, isso após a transferência de alta da sua internação. Então, ela teve um período internada, teve alta, foi para casa e houve essa queda na transferência ao chegar em casa e acabou falecendo. Esse evento ele trouxe vários questionamentos na mídia, principalmente para a questão da segurança do paciente, porque a gente, dentro das 6 metas internacionais, a gente tem a meta 6, que é a questão de reduzir o risco aos danos ao paciente decorrente de quedas. Então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre o assunto, e fica uma pergunta também para a gente poder refletir. Os nossos transportes de APH móvel, eles são seguros? Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Iker, pelo convite, né, dentro da proposta aí da semana, né, do dia, em relação à segurança do paciente. É um tema que é realmente de relevância, né? A ONU preconiza que se divulgue cada vez mais, que faça ações em relação à questão da segurança do paciente, né? Voltando àquilo que você perguntou, né, eu não posso deixar de falar, né, meu abraço ao Alex Douglas, que está na sala, né, e também representando o grau de Presidente Prudente, Marcelo Ferretti, ele está aí, enfermeiro, amigão meu, então não podia deixar. E em nome deles eu cumprimento todos que estão aí na sala. Bom, lembra que essa foi uma situação que foi onde eu fiz um desabafo, né, nas redes sociais sobre a questão aí, né, dessa situação, né, catastrófica que envolve a queda, a derrubar esse paciente da maca. Mas a gente não consegue nem culpar, e não existe essa questão de culpar um só, né? Então, é todo um processo, né, são falhas em todo o sistema. Todo o sistema ele está falho, né? Desde os gestores que não cumprem a legislação, especificamente nesse caso, que não tinha o profissional da saúde, mesmo sendo para alta, mesmo sendo para um paciente que vai, né, precisar de uma ambulância tipo A, ela está prevista na portaria 2048 que há necessidade de um profissional da saúde, né? Mas os gestores não cumprem, né? E aí, ninguém faz valer isso, né? Ninguém faz valer. Então, ninguém cobra, ninguém
é isso que é triste. É triste você ter escrito, né, legislado e ninguém cumprir. Tá? Esse é um ponto. Né? Então, falta ação do Ministério da Saúde, falta ação do governo do Estado, falta ação dos municípios. Né? Tudo por conta de um profissional extremamente importante nessa equipe, né? Mesmo sendo paciente, mesmo sendo uma equipe de ambulância do tipo A. Então, uma vida foi embora por conta de uma queda na ausência, inclusive, né, do profissional da enfermagem. E você pergunta, os nossos transportes, né, são seguros? Não são. Não são seguros. E por quais os motivos não serem seguros? Primeiro porque os profissionais condutores de ambulância, nem todos, não é que ninguém está preparado, nem todos estão preparados adequadamente para fazer a condução adequada. Se perguntar o condutor de todos, né, que são milhares, né, aliás, são né, muitos condutores, tanto do SAMU, quanto de rodovia, quanto dos APHs privados, em todas as instâncias, tem um condutor de ambulância. Todo município tem vários condutores de ambulância. E aí, como é que você fala de segurança de paciente quando este condutor não sabe minimamente o que acontece com o paciente que ele está levando dentro desse equipamento ambulância, né? Não sabe minimamente o que se passa com esse paciente. Se ele tivesse melhor noção dessa importância de que acontecem alterações dentro do quadro do paciente, num transporte, seria também. Aí tem outros pontos, Ricardo, que são vários pontos, mas um ponto, por exemplo, manutenção de veículos. Há uma dificuldade gigante nesse país de fazer a manutenção adequada. A preventiva, poucos lugares fazem. Não estou falando que ninguém faz, estou falando que poucos fazem. E aí vem também, quanto tempo tem uma durabilidade uma ambulância? 3 anos, 5 anos? Então, né? Então tem essa questão do tempo, mas esse tempo depende muito. Né? Tem que ser analisado, região por região, cada espaço, como é que foi utilizado. Né? O suporte básico de vida corre muito mais que o avançado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para falar de critérios de tempo. Né? Quando se fala a nível nacional, obviamente que você tem uma dificuldade enorme de falar assim, olha, né, vai ser um aqui, um critério aqui, outro. Não, tem que ser um critério para todos, mas isso tem que ser melhor pensado. Né? Melhor pensado para ver esses critérios, para você fazer a renovação da frota, a manutenção. E aí, em todas as instâncias, né, todas as instâncias têm responsabilidade. Então, o nosso transporte hoje ainda não é seguro, visto o número de acidentes que acontece, por exemplo, no SAMU. Por exemplo, em equipes de rodovia. Recentemente nós tivemos, né, obviamente que isso não foi por conta do veículo, mas acidentes gravíssimos, com a morte de um médico, né? Então, não é seguro, tá? Não é seguro. Já é, por natureza, uma atividade de risco, e nós corremos muito mais risco porque não tem esses critérios mínimos que sejam respeitados, principalmente pela regional, pelo município. Certo. Eu vou aproveitar, eu faço uma pergunta para a Marisa, para se ela consegue ajudar a gente pelo chat. Peço até desculpas mais uma vez, a gente tentou de todas as formas, Marisa, e não está conseguindo nós aceitamos, mas a gente não consegue colocar a Marisa aqui na mesma tela que o Antônio. Marisa, você acha, através da meta número 3, né, das metas internacionais de segurança, quando a gente fala melhorar a segurança dos medicamentos e da prescrição e administração desses medicamentos, incluindo os de alta vigilância, você acha que os processos de medicação dentro do APH, eles são seguros? E o que você vê em relação, por exemplo, à questão da medicalização, né, no suporte básico de vida? Enquanto isso, a gente faz uma outra pergunta para o Antônio, e a Marisa vai contribuindo aí com a escrita dela, que acho que vai valer muito. Antônio, perfeita a sua colocação, né? Eu até ia fazer esse comentário, fazendo uma ponte com o que você disse, porque quando a gente trabalha a segurança do paciente, a gente trabalha muito essa questão da cultura educativa, né? E não da cultura punitiva, foi como você falou. Nós não procuramos culpados, né? A gente procura onde há falha do processo, né? E aonde esse processo pode ser melhorado para evitar novamente novas falhas e novos eventos adversos. Então, ótima a sua colocação.
Fica aí também o nosso abraço, os nossos sentimentos para o nosso colega médico que faleceu na semana passada na rodovia. Então, eu queria fazer outra pergunta para você, bastante interessante. Teve um estudo que foi feito, um primeiro estudo, na verdade, que nós tivemos uma relação do que era a segurança do paciente com um serviço de emergência médica no Canadá. Ele foi publicado pela Canadian Patient Safety Institute, o Instituto Canadense de Segurança do Paciente, em 2009. E ele trouxe alguns fatores para a segurança do paciente, e olha que interessante, eles não são característicos iguais às 6 metas internacionais que nós temos, como, por exemplo, né, a identificação do paciente, queda, higienização das mãos, cirurgia segura. Não, eles são especificamente para a PH. Por exemplo, julgamento clínico das decisões de quem está na regulação, segurança das operações aéreas, segurança das operações terrestres, transferência entre os serviços de emergência por conta da comunicação, da falha de comunicação, risco de intubação na cena. Então, com base nesse estudo e nesses outros fatores que esse estudo trouxe, como fatores de risco para a segurança do paciente no APH, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que há uma necessidade, por exemplo, em relação à regulação médica, né? Nós falamos em julgamento clínico, nós falamos do papel do médico regulador, hoje da presença dos enfermeiros também dentro da regulação médica, né, contribuindo com outras tarefas, mas há uma garantia da comunicação efetiva, como a Meta 2 pede? Você acha que essa questão do julgamento clínico, ele pode realmente prejudicar a questão da segurança do paciente se ela não for bem tomada? Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida nenhuma. A comunicação é um ponto crucial, sempre foi, é um nó. Bom, veja, você tem diferentes realidades, né, nesse país. E aí, diferentes realidades, tanto do pré-hospitalar móvel, né, urbano, como rodoviário, como em locais de difícil acesso. Então, a comunicação, ela tem um emissor e tem um receptor. Nessa relação, você tem que ter um meio, uma ferramenta, que seja, no caso, um rádio, no caso, um celular, no caso, um tablet, né? Eu estou falando de tablet porque muitos lugares estão colocando a questão do tablet como uma opção, né? Opção ou totalmente, né? E aí nós esbarramos em algumas questões, mas ela é uma forma de comunicação. Quem emite, né, no caso da regulação, é importantíssimo. Primeiramente, a consciência, né, do que o médico tenha consciência de que ele tem que se comunicar, que ele tem que se comunicar com a equipe toda. É uma das etapas da regulação, fazer contato com a equipe, porque ele é o respaldo desta equipe, ele é o respaldo deste paciente sendo atendido. E não importa se é básico ou avançado, os dois têm que ter essa comunicação com ele. Essa comunicação ainda não é tão efetiva, né? Então, tem locais que não tem rádio. Aí vai por conta do celular. O celular, você sabe, nesse país, fala de 5G, mas Balemar nós temos 2G, olha lá. Por quê? Porque ela tem dificuldades de áreas de sombras, essa coisa toda. Mas, efetivamente, em relação à comunicação, o maior problema está na consciência, né, realmente de quem está no papel de regulador. Esse profissional, ele tem que ter consciência do que ele tem que passar para a equipe. Quais são as informações? Né? Então, começa desde o rádio operador, desde o time, de falar para essa equipe o que se vai... Por exemplo, já é uma surpresa você ir para as ocorrências, seja lá onde for, seja no CCO, seja na central, se não passar o mínimo de informação, né? Tudo que você tiver de informação tem que ser passado para eles, minimiza um pouco o seu estresse e vai com maiores informações. Em contrapartida, a equipe também, no local, ele tem a obrigação de fazer assistência. A assistência, no entanto, ele tem que passar também adequadamente. Mas como que eu vou passar adequadamente se eu não tenho segurança, se eu não tenho conhecimento, técnica adequada? Então, você vê, Ricardo, tudo está ligado à questão de conhecimento, técnica, habilidade. Então, não é só a comunicação. A comunicação é um fator extremamente importante. Por si só, ela já tem ruídos, mas depende muito da capacidade de cada profissional que está envolvido nesse sistema de atendimento.
Sim, perfeito. Eu acho que nós, inclusive, temos um estudo na Alemanha que eles fizeram um levantamento com um serviço de atendimento pré-hospitalar em 3 cidades na Alemanha e foi identificado também como um dos fatores principais para essa questão da segurança do paciente o erro de despacho. Então, olha que interessante, a gente muitas vezes acredita que a segurança do paciente é apenas aquela questão in loco, né, em relação à queda, em relação a qualquer tipo de condição. E nós temos também uma situação que a gente percebe em relação à prática mesmo, né, da relação medicamentosa, da relação de, por exemplo, pacientes que ficam muito tempo na maca e que podem começar a formar uma lesão por pressão. Então, ou seja, as 6 metas, elas realmente também são aplicáveis, tirando, claro, a meta de cirurgia segura nesse primeiro momento, mas as outras 5 metas, elas são aplicáveis dentro do serviço de atendimento pré-hospitalar. Nós temos um Ricardo, serviço... Oi, por favor, eu só queria complementar que, fica à assim, vontade. que assim como a WeCare, né, ela traz nessas tecnologias, o APH ela está precisando de inovação. Ela precisa, ela necessita, né, urgentemente de novos componentes para que facilite a vida no processo todo. Não é só para o regulador, não é só para a equipe de básico, avançado, resgatista, CCO, não é individual, mas há uma necessidade de uma ferramenta tecnológica, né, que faça esta combinação e que facilite esse trabalho para o melhor resultado do paciente. Então, eu estou em parceria com a WeCare, com muita honra, né, acreditando muito na questão tecnológica, para poder contribuir para que melhore a assistência como um todo no APH deste país. Perfeito. Eu acho que no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre o Telecare APH, nosso sistema, nossa solução que a gente tem colocado dentro das ambulâncias, os serviços de APH móvel, que tem contribuído muito, inclusive, para essa questão, né, da otimização, para a questão de controle de dados, processos e, principalmente, qualidade e segurança. Antônio, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Nós tivemos informação aqui do pessoal da equipe técnica, como você falou, né, a equipe técnica é a equipe técnica, né, então, eles infelizmente disseram que a Marisa teve algum problema em relação a essa questão da entrada e esgotou-se o número de tentativas, então, infelizmente, acho que a Marisa vai ficar pelo chat, ou peço perdão a todos, e nós vamos fazer uma live especificamente com a Marisa, com as perguntas que nós tínhamos, a gente vai dar um segmento, então, depois, né, com segurança do paciente também fase 2. Então vamos aproveitar a presença do Antônio, né, querido Antônio Animar aí conosco hoje. E, Antônio, uma pergunta bastante interessante. Só que antes, deixa eu só mandar um recadinho para o pessoal que está na live. Pessoal, nós vamos fazer um sorteio. E tem uma regra bem legal para vocês participarem aí do sorteio. E é um sorteio, vamos dizer assim, de alguma coisa bem gostosa, tá bom? Então, como que vai funcionar o sorteio? Vocês vão ver que até o final da nossa live vão aparecer 2 palavras relacionadas com a nossa área de APH. 2 palavras aí no chat, então fiquem de olho no chat. E aí, pessoal, a equipe técnica vai colocar o e-mail de contato da WeCare. Vocês que anotarem essas 2 palavras, encaminhem para o e-mail da WeCare e nós vamos fazer o sorteio depois. Nós vamos fazer, inclusive, o vídeo desse sorteio para mostrar o processo de lisura. E aí nós vamos encaminhar para esse vencedor uma coisa bem interessante. Eu acho que um presente bem gostoso. Fica de olho aí, tá bom, pessoal? São 2 palavrinhas, são 2 palavrinhas que vão aparecer aí. Então, continuando. Antônio, uma pergunta também bastante interessante. Como que você vê o processo hoje, por exemplo, de educação? A gente sabe que nós temos um processo de acreditação. Esse ano, 2022, foi o primeiro ano que nós temos no manual da ONA, da Organização Nacional de Acreditação, a acreditação para o serviço de atendimento pré-hospitalar móveis e remoções e transportes interhospitalares. E nós tínhamos até então a Joint Commission. Nós só temos um serviço no Brasil acreditado pela Joint Commission, um serviço privado de extrema qualidade, de extrema excelência, e nós tínhamos um serviço público, SAMU do Distrito Federal, ao qual nós temos muitos colegas, muito orgulho em dizer pela
pela questão da gestão que eles trabalham, e eles começaram também um processo de acreditação. A gente acredita que dentro de um hospital ou dentro de uma instituição, quando começa o processo de acreditação, geram-se mais protocolos, manuais, fluxos, né, regras, e tudo isso acaba criando essa gestão de qualidade. Então, eu queria perguntar para você, você acha que é válido? Será que o processo de acreditação hoje para as empresas, tanto públicas como privadas, como agora a gente tem essa possibilidade, inclusive através da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, você acha que os processos de acreditação seria uma forma de melhorar a qualidade e segurança do serviço de APH? Sim, eu acredito muito tudo aquilo que envolve processos, procedimentos, eles devem estar muito bem estabelecidos, né? E hoje o que acontece, você não tem o acompanhamento dessas equipes em loco. E você tem, assim, na verdade, cada serviço tem seus protocolos, né? Embora nós tenhamos o protocolo nacional do SAMU, básico, avançado, suporte básico avançado, esses protocolos, eles estão ainda em fase de construção, boa parte já está pronta, né? E já está publicada, a última revisão foi em 2016, mas não teve continuidade pelo Ministério da Saúde, mas isso era necessário, porque ele é a base. Esses protocolos são as bases para o serviço, principalmente para o SAMU, né, que eu estou falando. E essa questão, ela vai muito além, Ricardo, porque não tem, assim, se você deixar, né, por conta dos próprios profissionais, a gente não pode, essa responsabilidade, ela é profissional, pessoal, mas também ela é institucional. Sim. Então, você falar se você tem NEUs e NEPs nesse país, então tem cada um de um formato esquisito, bem feito, mal feito, tentando fazer. Essa pessoal do NEP são guerreiros tentando fazer capacitação nos serviços, mas nós não temos uma diretriz nacional. Então, a questão do NEU e do NEP ficou guardado, engavetado, né, dentro da instância que é de responsabilidade, que é a nível federal, né? Então, esse é um ponto. Nós não temos uma diretriz nacional, né? Nós temos aí, escrito na portaria 2048, NEUs e NEPs lá, e aí cada SAMU, né, teve um início, sim, de investimento com equipamentos para os SAMUs, teve uma proposta de capacitação de um modelo, mas isso não se avançou. E deixar por conta dos serviços, ele vai muito do gestor. Vai muito do gestor, coordenador geral, coordenador médico de cada serviço. E de quem que representa todos eles. Por exemplo, consórcios, SAMUs regionais por pactuações, enfim. E aí é muito difícil porque você não tem uma uniformidade. E cada lugar, e assim, eu falo de maneira geral, se não tiver uma diretriz obrigatória, se não tiver uma cobrança, né? Não se dá valor para capacitação, para educação, para formação, para educação continuada. Não se valoriza. A primeira coisa que eles cortam em qualquer serviço do SAMU é isso daí. Você pode ter certeza que eu já participei, né, de coordenações de vários serviços e é assim. Simples assim. Tá com um problema no lugar, corta tudo, corta lá já não tem muito na equipe, já não se investe em equipe de NEP, por exemplo, ou NEU. Então, já corta. Então, ela é muito necessário para que haja um processo que seja acompanhado e avaliado. De fato, Ricardo, nas ocorrências de cada, né, suporte básico desse país, eu não tenho como ver. Eu não tenho. Enquanto serviço, você coloca como para você? Se avalia pelas fichas? Sim, também. Se avalia pelo estado? Também. Né? Mas isso tudo ele requer muito trabalho. E hoje, as prioridades dentro do serviço é sobreviver. Hoje os SAMUs, de uma maneira geral, estão querendo sobreviver, estão lá com a água já no pescoço, morrendo, né? E nós não temos resposta em nenhuma instância. Esse que é o ponto que eu quero chegar. Em questão às rodovias, né, eu acho que já houve um grande avanço, assim, e aqui, né, meu grande abraço ao pessoal da equipe do resgate rodoviário, das rodovias, que é assim, é uma outra atividade, né? O que eles são? Suporte básico? Não, eles são C. Tem o C e o D lá, mas fazem o B. Então é uma miscelânea que Deus me livre. Então você vê, Ricardo, ainda falta fazer diretrizes específicas para algumas áreas, né? E a questão da educação, do treinamento, da capacitação, ela é, para mim, um grande caminho, sim, né? É uma pena
a Marisa Malveste não está aqui, né? Eu gosto muito de fazer debate com ela, porque ela me cutuca, eu cutuco, a gente vai brigando, mas chega no consenso. É uma pena, Marisa. É uma pena você não estar aqui para debater isso com a gente. A gente até vai fazer, fica o compromisso com todo o pessoal que está aqui, ok? A gente vai, com certeza, compromisso da WeCare, a gente fazer uma próxima live no YouTube ou em algum outro canal que a gente possa ter essa facilidade de adicionar. A gente teve aqui esse pequeno probleminha técnico, né? E nós vamos fazer, assim, uma grande discussão, porque a Marisa é uma grande profissional, uma grande pessoa que levantou uma bandeira, inclusive, da questão do próprio suporte intermediário de vida, e muita coisa que a gente conseguiu graças ao papel da Marisa, do Antônio e de todo mundo que estava aí presente, tá? Eu vou... Ricardo, posso fazer um Pode, comentário? por favor. Por favor. A questão da segurança do paciente, ela é tão negligenciada no APH que eu vou falar para você. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Você sabe que quando você está em determinados trechos, né, alguns pedaços, você encontra serviços diferentes. Então você encontra lá, especificamente no estado de São Paulo, por exemplo, você encontra o SAMU, você encontra o GRAU, você encontra a rodovia, você encontra equipes diferentes. E numa dessas idas e vindas, eu estava com 3 enfermeiros, né, comigo. E eu estava com um médico. Que privilégio. E aí, olha só, privilégio, você vai ver o que aconteceu. Eu estava no aeromédico. E aí, o que aconteceu? Acabou que nós tínhamos que fazer um paciente grave e tinha que fazer lá os procedimentos e tal. E eu pedindo para fazer a medicação, né, da via aérea, e não fazia, e não conseguia fazer efeito, e não fazia efeito, e não fazia efeito. Chegou uma hora que esse paciente realmente, depois de muita medicação, ele acabou, ficou mal, não foi do jeito que a gente imaginou, né? Com 3 enfermeiros ajudando lá nesse paciente, que era grave, né? E o estresse aumentando. Eu vou falar para você, depois a gente foi fazer o debriefing, com 3 enfermeiros, um médico, errou-se a medicação por 3 vezes, Ricardo. Então, a gente fez, porque fez o debriefing com a equipe toda depois. Então, isso acontece, Ricardo. Sabe, checar uma ampola, a gente acha que é bobagem? Não é bobagem. Não é bobagem, a gente tem que checar, olhar. Então, esse é um ponto que eu queria falar em relação à medicação, porque a gente talvez é o ponto mais delicado aí, né, Sim. De erros, né? Inclusive, só responder o escudeiro aqui, amigão, que eu já mandei diversas vezes, acho que está tendo algum probleminha lá para aceitar a Marisa, mas já mandei o convite já. Se ela conseguir entrar, vai ser bem-vinda. Essa questão da medicação, inclusive, é o tema do Abril para a segurança do paciente desse ano, né? Então, assim, a gente tem 3 desafios globais que a Organização Mundial de Saúde coloca em relação à segurança do paciente. O primeiro desafio global, ele trabalhou a questão da lavagem das mãos. E olha que interessante, a gente nem sonhava com questão de pandemia. E a gente sempre falou da questão da lavagem das mãos. No segundo desafio global, a gente trabalhou bastante a questão da cirurgia segura. Então, dentro do ambiente hospitalar, a questão da cirurgia segura, né, da marcação, né, do local correto da cirurgia, do time-out dentro da sala cirúrgica, para que a gente pudesse manter o processo correto, né? E esse ano começou-se a trabalhar o terceiro desafio global, que vai até 2027, que é a questão da medicação segura. E você trouxe uma coisa bastante importante. Dentro do hospital, imagina assim, um processo que nós temos 4 paredes, né, isolando, então o hospital é um ambiente seguro, vamos considerar assim, né, entre aspas, né, 4 paredes, e mesmo assim as falhas acontecem com iluminação, com processos bem definidos, às vezes, medicações totalmente etiquetadas. Imagina, então, como que a gente faz essa questão no pré-hospitalar? Nós temos que trabalhar com locais completamente inóspitos, às vezes numa medicação de madrugada, na chuva, dentro do carro com o paciente preso em ferragem, ou dentro de um domicílio que não tem um suporte. Então, assim, nós temos grandes dificuldades ainda para lidar com essa questão da medicação dentro do pré-hospitalar, né? Principalmente a segurança do paciente no pré-hospitalar. Antônio, tem uma pergunta da Kelly, e ela pergunta assim: você acha que é preciso
dar mais importância para a educação permanente no APH? Sim, sem dúvida. Eu entendo que esse é o caminho, né? Porque uma vez, Ricardo, que você ainda não, a gente não amadureceu o suficiente, a gente está fazendo arroz com feijão mais ou menos ainda, então eu acredito que para você ter processos, né, mais claros não, ter processos como exige uma acreditação, né, acompanhar, isso logicamente que ele faz acontecer, né, isso é importantíssimo, mas os serviços ainda eles não estão preparados. Quando eu falo serviços é no sentido geral, né, tem uns mais, outros menos, né, mas eu acredito que ainda nós tínhamos que avançar na questão da capacitação, sim, ele é o ponto ainda crucial. Eu acho que, eu não sei nem, isso é uma grande dor, né, que existe. E aí começa do ponto assim, esses treinamentos, capacitações são feitos em horário de trabalho. Se não foi feito horário de trabalho, vai pagar hora extra? São assuntos que parecem bobos, mas não são para os profissionais como a gente, né, dentro do pré-hospitalar, onde os salários são normalmente públicos, que a gente ganha muito mal. Né? Aí você considerar técnicos, condutores, enfermeiros, assim, os salários não são, né, atraentes. Então, isso tem um peso, sim, na hora de chamar a pessoa para capacitar. Né? E não vem com sonho, não vem com romantismo, querendo dizer assim, as pessoas, né, têm que ir por amor. Gente, acabou essa história de amor. Né? Nós estamos casados com a PH. Parou aquela época de namoro, de noivar. Não, estamos casados com a PH. E, nesse sentido, nós temos responsabilidade de todas as instâncias, né? E não está sendo cumprido. Sim, perfeito. Pessoal, queria lembrá-los que o chat está aberto para as perguntas, por favor, vamos aproveitar aí dessa oportunidade. Doutor Antônio Nimar aqui conosco, a Marisa aqui junto com a gente, acompanhando. Infelizmente, a gente não conseguiu dar essa questão. A Marisa nos envia, mas ela não está recebendo os aceites, mas nós vamos fazer uma segunda live novamente com os dois, para que o debate fique bem acirrado. Eles adoram se cutucar, né, por conta da questão do OPH. É uma pena a Marisa não estar aqui, porque ia ser muito legal, muito interessante. Ricardo, eu queria falar um pouco sobre queda realmente de maca. Por favor, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como que você vê essa questão da relação das quedas, né? Uma vez que a gente tem, você falou bastante da própria questão gestão, né? Então a gente tem às vezes um problema de gestão, e aí as viaturas têm um grande problema de manutenção, às vezes as próprias macas e às vezes a própria postura do profissional. A gente viu que é uma sequência, né, de fatos. E fique à vontade, Antônio, por favor. Exatamente. Eu não posso deixar de falar um oi, pessoal, do Samuel, de Embu das Artes, onde eu tive aí um grande período, eu e a Cíntia. Que bom. Então, é isso aí. O que ela está falando, a Marisa? Pena. Pena. É uma pena, Marisa, é uma pena mesmo. Bom, em relação à questão das quedas, primeiro, nós temos uma subnotificação absurda. Eu estou falando que eu tive em vários serviços, eu sei que derruba a maca. Era para não derrubar nenhuma, né? Mas acontece em algum momento, né? Você vai estar andando com a maca, por exemplo, ela destrava a maca. Então, quando você tem... a gente não está andando em cima, por exemplo, dentro do hospital, que ele é todo lisinho, tem lá os pisos. Não, a gente anda no asfalto, na rua, né, tem pedregulho. E isso facilita ter mais... como fala? Destravar, né, a maca e cair, né? Mas isso vai muito também do preparo da equipe. Eu não estou falando, é de todos. É do condutor, é do técnico, é do enfermeiro e do médico, tá? Porque eles três são responsáveis dessa condução também. Não é só do condutor essa responsabilidade, né? Ela tem que ser compartilhada. Então, um olhar, vê se está travado, e sempre segurando. Mas isso é um treinamento que tem que ser feito regularmente, para não se esquecer. Um paciente que você derruba, né, a consequência delas a gente não consegue nem medir, Ricardo. A gente não consegue medir o que nós estamos fazendo de errado no pré-hospitalar. Perfeito. Ou não estar fazendo. Mas essa queda, ela, primeiro, eu acho ótimo que as equipes, né, dos plantões, elas sejam extremamente coniventes, são extremamente... Como é que fala o nome? Eles são...
Coautores, na verdade, né? Eles acabam sendo coadjuvantes em relação a isso. Eles são equipe, né? Então, eu tenho um nome para isso que nossa senhora, esqueci. Mas, de toda maneira, isso faz, a Marisa está falando alguma coisa. Isso faz com que você acha que você tá os dois lá, né? Você acha que um vai ficar dedando o outro? Não vai. Tá o médico, o enfermeiro e o condutor. Os três derrubam, não é um que derruba. Sim. Os três derrubam, você acha que alguém vai falar alguma coisa? Fica quieto, a coordenação não fica nem sabendo. Isso se não for filmado, né? Se não for filmado, né? Aí, se filmar alguém, mostrar, aí fica sabendo. É isso mesmo, Marisa. Os riscos aumentam quanto mais longos esses transportes são, com certeza. Com certeza. É verdade, então, isso tem uma relação mesmo, né? Essa questão, porque as equipes hoje, distribuídas inclusive como bases descentralizadas, muitas vezes com 2, 3 horas, às vezes até do local, né, onde eles têm que chegar, ou como a gente conhece a realidade, inclusive também das ambulâncias no norte, né, atender as cidades, população ribeirinha, a distância, ela também é um impacto na segurança do paciente, né? A trepidação, como você falou, o sinal sonoro da sirene, então vejam quantas coisas interferem, né? Não só para o paciente, mas também para o paciente e para a equipe. Eu acho que o APH, nós ainda discutimos muito a questão dos 3 S's, né? Eu acho que quando a gente fala em segurança no APH, a primeira coisa que deve vir na cabeça de qualquer profissional socorrista é a questão dos 3 S's, né? A segurança, cena e situação. Mas e a segurança como um todo mesmo? Né? Por favor, Antônio, complementa o que você estava falando. Então, e a questão da segurança, nós estamos falando, né, o tema principal é a segurança do paciente. E aí também tem um ponto aí que é assim, que a Marisa falou, bem lembrado, das questões das longas distâncias, né? Aí o uso do respirador, por exemplo, capacitação para isso ele é primordial, né? Nós, de uma maneira geral, em meios urbanos, acabamos não nem utilizando tanto, mas a não utilização do respirador, ela traz consequências enormes. Por quê? Porque você não sabe quando você está usando numa ventilação, né, que você faz com ambu, por exemplo, né, ele não é assim, você está colocando quantidade, que quantidade você está colocando lá dentro do pulmão da vítima, do paciente. Você não está colocando regularmente, né, você não consegue ficar abusando regularmente, você vai cansar, né? A sua quantidade você não sabe, você não está medindo, você não tem um número no seu braço, você fica falando, ó, tá tanto. Então, essa questão, Ricardo, também é muito importante. Nós temos, no pré-hospitalar móvel, nós deveríamos, né, ter mais preparo, por exemplo, para a utilização desses equipamentos. E principalmente, que eu lembrei porque a Marisa falou, longas distâncias tem que usar o respirador mesmo. Só que as equipes que não sabem utilizar o respirador, deixam lá a colinha no respirador, usando o mesmo padrão de respirador para todos os pacientes. Você acha que isso não traz prejuízo para o paciente? Isso traz prejuízo, só que nós ainda não conseguimos medir. Ainda. Sim, é importante. A gente fala muito da educação em serviço dentro do APH, né, do atendimento pré-hospitalar, principalmente o móvel, mas a gente ainda percebe que a educação está bem voltada muito para questões, por exemplo, um pouco mais técnicas, como fazer um rolamento, colocar uma prancha, colocar um colar cervical, usar o CAD, né? Então a gente tem, só que a gente precisa colocar também dentro desses processos, desses protocolos, todas as questões que envolvem a segurança. Como você mesmo trouxe, né? Hoje é importante, a gente tem diversas técnicas, a gente tem tecnologia para isso, né? Que a gente possa trabalhar a nosso favor. Né? Então, por exemplo, como que a gente lida com a questão das medicações de alta vigilância dentro dos serviços de atendimento pré-hospitalar, né? Como que é feito de acordo com a RDC 36, ela pede, né, da Anvisa, que seja feita uma dupla checagem. Então, como que a gente consegue fazer essa dupla checagem para as medicações de alta vigilância? Né? A questão também, principalmente, né, como a gente falou, dos erros, né? Então, a questão de rótulos. Muitas vezes a gente percebe que aquela mochila, dentro do checklist, é simplesmente ela, do jeito que ela entra, a gente percebe se ela está lacrada ou não, e ela continua. Às vezes, por diversos plantões, quando a gente vai abrir e realmente vê que o material ou está vencido, ou aquele material está faltando material, então o checklist ele é importante. Né? A sistematização, aí eu chamo agora a atenção para os colegas enfermeiros, né? A sistematização da assistência de enfermagem, né? A SAI, dentro do atendimento pré-hospitalar, ele é fundamental, né? Ele é importante, porque
E, como a gente fala, ele organiza os processos, né? Ele organiza de forma, inclusive, de forma com raciocínio clínico e crítico, né? Então, tudo isso é bastante importante. Antônio, eu vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui para você. Na sua opinião, o que você acha que precisa, assim, no geral? O que você acha que seria aí o pontapé inicial para a gente melhorar os processos de segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar? O que precisa? Ricardo, nós precisamos, em primeira instância, que o governo federal, o Ministério da Saúde se posicione. Ele assuma as rédeas de novo do APH deste país. Entendeu? Ele tem que fazer isso. Ele não tem como a gente ficar mais nesse limbo, né? Ele tem que nos assumir, nos reassumir e realmente cobrar aquilo, cobrar dos gestores que estão fazendo da gente gato e sapato. Então, nós estamos servindo de Uber, é um SAMUber. E isso, os gestores estão aí. Nós estamos fazendo, basicamente, transporte interhospitalar, não é da gente. Transporte interhospitalar não é nosso, entendeu? E como falar para um gestor que a gente não tem que falar não para aquela questão social, o caso social, o caso azul, né? Então, nós temos que ter um direcionamento, um posicionamento, né, que se cobre. Quem paga tem que olhar se existe um ente que está pagando, então tem que olhar, acompanhar. Né? Então, a Marisa trouxe um comentário: precisamos de um olhar específico para a nossa realidade. Exatamente. Então, isso essa realidade que a Marisa fala, ela está falando que o dia a dia do SAMU, quem sabe como está o dia a dia do SAMU desse país? Por exemplo, só nós. Nós. Então, é muito difícil você falar, né, em soluções agora, né? O que precisa? Primeira coisa, nós precisamos realmente, né, de um direcionamento melhor, de uma cobrança maior do Ministério da Saúde em cima do SAMU, do serviço, dos consórcios, dos gestores, onde se processa esse todo o serviço. Então, em primeira instância, é isso que eu peço, né? É um apelo que eu faço para o Ministério da Saúde. E os gestores, de uma maneira geral, que entendam, né? Que divulguem o que é mais, para que serve o serviço. Né? O APH móvel serve para quê? Nem o pessoal da saúde está sabendo para que serve. Eles mesmos fazem má utilização. Né? Não, com certeza. A Marisa está dizendo do próximo artigo, né? Então vamos aguardar o próximo artigo. É a matemática também da dissertação do meu mestrado, então foi trabalhar essa questão da segurança do paciente em serviços de atendimento pré-hospitalar. E realmente, Antônio, como você falou, a realidade do Brasil, né, é muito grande, ela é muito diversificada. Nós tivemos a oportunidade, eu, o Antônio, Marisa, durante um projeto que nós fizemos pelo PROAD, para o Ministério da Saúde, de capacitar, né, tecnicamente e ajuda para os NEPs e os NELs, principalmente, né, de todos os SAMUs. E teve uma visita em especial que chamou bastante atenção. Nós vimos, como o próprio Antônio falou, serviços que nós temos lá, o CIMEN, por exemplo, né, o manequim de alta fidelidade, com todo um sistema para simulação realística, e nós vimos um serviço em que a enfermeira do NEP, do NEL, usava uma caixa de sapato desenhada para fazer um DEA. Então, assim, nós já vimos várias situações, e eu acredito que vai muito como realmente é a política, né, do que trouxe a Organização Mundial de Saúde para a segurança do paciente nessa campanha de 2022. Então ele diz que se cada um fizer a sua parte, né, todos conseguem chegar ao objetivo comum. E isso é importante, porque a segurança do paciente, ela também tem que estar envolvida, né, trazer não só o paciente, mas também os familiares, né, os colaboradores, os gestores. Então, é uma demanda, uma discussão muito grande, que a gente precisa dar continuidade, né? Eu tenho certeza que em algum momento a gente vai conseguir fazer agora com outras perguntas e com outros focos também.
Antônio, você gostaria, a gente está com 5 minutinhos aí para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu só gostaria de agradecer a todos que estão participando, né? E que, sim, realmente, assim, é importante que pessoas participem sempre desses debates para a gente conseguir um desabafar com o outro, um animar o outro, e assim a gente vai, né? E sempre olhando para frente, né? Vendo o que tem que fazer de melhor em prol da vítima. Sim, isso é bastante importante. E agradecer também, Ricardo, ao WeCare, a você, que está representando a empresa nesse momento. Eu sei que estão presentes aí, né, tá o Jamil, acho que tem outros da equipe que eu não lembro do nome, não é? Estão todos presentes aí. Um grande abraço a todos. E a todos que estão participando, um grande abraço aí. Que ótimo. O nosso CEO, então, o Dr. Jamil Cadi, né, ele deixou aí um grande abraço para todos e, né, os votos de que essa seja uma primeira live de muitas que virão, de cursos, de palestras. Então a gente quer trabalhar bastante essa questão da segurança do paciente no pré-hospitalar. Nós temos ainda muita coisa para discutir, temos muitas ideias para trazer, para compartilhar com vocês, protocolos. Então a WeCare, né, só para finalizar, ela disponibiliza 2 sistemas, né, 2 softwares, 2 soluções, que é o Telecare APH e o Teletrauma. E nós utilizamos através de dispositivos como tablets e celulares, para que a gente possa trazer toda a jornada do APH, né, de uma forma mais coesa, com processos fidedignos, tempo. Então a questão do data science, hoje em dia é muito importante, os serviços têm que inovar. A questão da telemedicina, eu acho que até complementa a portaria agora do CIV, que acabou de sair, que fala da questão inclusive da medicação para os serviços que tem a telemedicina, né, ou o telecontato, a telerregulação, e a gente consegue trazer isso através de câmera. Então eu convido a todos para que curtam as nossas redes sociais, né, curtam a WeCare, w3.care. Pessoal que anotou as palavrinhas aí, mande um e-mail para nós, contato@wecare, então contato@w3.care, ok? Para poder receber e fazer o brinde, né? Para a gente poder fazer o sorteio do brinde. Queria agradecer em especial também todo o time da WeCare, mas ao enfermeiro Clayton, enfermeiro Rodrigo, a Elis, todo o time técnico que está dando suporte aqui nos bastidores. Peço novamente desculpas à Marisa, em nome da WeCare, que infelizmente não conseguimos fazer essa conexão, mas é a primeira de muitas. E a Marisa, com certeza, vai ser a madrinha desse projeto live. E o Antônio, o padrinho desse projeto live, com certeza. Então, eu queria agradecer a todos, né? Nos sigam nas redes sociais para conhecer um pouquinho mais da WeCare e nós ficamos à disposição para conversar através dos nossos contatos e os nossos serviços. Obrigado, uma boa noite para todos. Marisa, muito obrigado, um beijo grande no seu coração. Antônio, muito obrigado, um beijo grande também no seu coração. Agradeço pelo tempo de amizade, por todos os colegas que estão aqui também, que não deu para a gente cumprimentar todo mundo, né? Alexandre, Yagi, aí, a Cíntia, né? A Giane de Franca, né? O grande, né, escudeiro que está aqui sempre acompanhando também essa questão das lives. E principalmente também, né, todo o pessoal da Branca, fico muito contente deles estarem presentes, nos acompanhando, Alex Douglas, ok? Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.